Olá! Hoje estou aqui para começar o nosso estudo da apostila da seção 2.1. A seção 2.1 na apostila, ela vai falar sobre o tempo do crime, conflito aparente de normas e a contagem do prazo penal. Para isso, pessoal, eu vou usar o Código Penal. Peço para que vocês façam uma leitura prévia da apostila para que vocês se consigam entender de forma mais fácil o que eu estou falando aqui. Vou usar para vocês o código e aí eu vou aprofundando alguns conceitos da apostila, combinados? Vamos lá, vamos juntos então iniciar falando sobre o tempo do crime. O tempo do crime, pessoal, é uma matéria muito importante para nós, porque ela vai nos dizer quando eu considero praticado o crime. E isso vai... Peraí que eu estou aqui com dificuldade de enquadramento. Isso vai reverberar, então, para a gente saber quando que eu considero o fato praticado. E isso vai estar lá no artigo 4º. Vamos seguindo aqui nosso estudo no direito penal. E agora eu vou falar do artigo 4º do Código Penal. Vamos lá. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Aqui, a doutrina vai falar da teoria da atividade. Existem, pessoal, 3 teorias que vão dizer qual é o momento do crime. A primeira é a teoria da atividade. Eu considero praticado o crime no momento da ação ou da omissão, mesmo se outro for o momento do resultado. O momento da conduta, portanto, é considerado o momento do crime. Essa é a teoria da atividade, que é adotada pelo nosso Código Penal, que a gente tem que morrer agarrado com a teoria da atividade. A teoria do resultado, ela vai dizer que considera-se praticado o crime no momento do resultado, no momento em que altera-se o mundo exterior em razão da conduta. Já vou dar exemplo para vocês de cada uma das teorias. E a terceira teoria seria a teoria da ubiquidade. Considera-se crime, tanto faz se for o momento da ação ou da omissão, como no momento do resultado. Vamos exemplificar para ficar mais simples para nós? Eu, andando na rua, no auge dos meus 17 anos, passei um pouquinho, tá, pessoal? Não se enganem. Mas, tô andando na rua lá no auge dos meus 17 anos, eis que eu encontro um desafeto. Eu puxo a arma e dou 12 tiros no meu desafeto. Olha a raiva! 12 tiros no meu desafeto. Ele vai ser internado no hospital, vai ficar lá pelo menos uns 6 meses tentando se recuperar, mas vai ter uma infecção grave e vai morrer depois de 6 meses. Nossa, mesmo com 12 tiros, professora, você não conseguiu matar na hora. Calma, se eu matasse na hora, nosso exemplo ia ficar ruim. Vamos lá. Então, eu tinha 17 anos e meio e dei um tiro na pessoa. A pessoa morreu depois de 6 meses. E aí, estava eu em casa comemorando meus 18 anos. Eis que surge a notícia de que meu desafeto, que estava internado em decorrência da minha ação, morreu. Então vejam, o resultado morte, em decorrência da minha ação, tiro, aconteceu depois de 6 meses. Vamos então voltar às teorias. Eu disse para vocês que a teoria da ação vai dizer que considera-se praticado o crime, teoria da atividade, desculpa, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Então, se eu levar em consideração a data do crime, eu vou levar em conta a teoria da atividade. Lembra que lá eu tinha 17 anos e meio? Então, eu vou ser julgada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a teoria da atividade. Teoria do resultado. Quando que alterou o mundo exterior por uma ação da conduta? 6 meses depois, quando essa pessoa morreu. Então, se eu usasse a teoria do resultado e considerasse que o crime aconteceu na hora do resultado, morte, eu responderia pelo Código Penal, porque eu já teria 18 anos. Só
um adendo aqui. O Código Penal só pode ser aplicado, nós vamos aprender isso em teoria do crime, só pode ser aplicado se a pessoa já tiver 18 anos completos. Então, se eu usasse a teoria do resultado, eu só ia considerar crime no momento da morte. E, por fim, a teoria da ubiquidade, ela ia dizer, tanto faz, ou na hora da ação ou omissão, que foi o tiro, ou na hora do resultado. Para nós, a teoria que a gente vai utilizar é a teoria da atividade. Nesse exemplo que eu dei para vocês, eu seria julgada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu tinha 17 anos e meio. Nesse caso, considera-se crime no momento da ação ou omissão. Nesse momento, o Código Penal não poderia me julgar. Então, isso poderia pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Após a explicação, vamos ler de novo para a gente entender a teoria da atividade no artigo 4º aqui do Código Penal. Considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão. Pá, atirei. Ainda que o outro seja o momento do resultado. Então, segundo o nosso Código Penal, a gente vai verificar quando aconteceu o crime no momento da ação ou omissão, no momento do fazer ou não fazer, e não no momento do resultado. A gente tem que lembrar que, muitas vezes, o resultado acontece na hora da ação ou omissão. Essa diferenciação aqui, pessoal, é para os casos em que o resultado vai acontecer a posteriori, vai acontecer depois. Então, nesse primeiro bloco de aula, quando eu digo para vocês qual que é o tempo do crime, segundo o nosso Código Penal, é o momento da ação ou omissão. Beleza? Voltamos já para a gente falar do conflito aparente de normas. Te espero aqui.